são os métodos de lubrificação. Eles são extremamente importantes, né? A gente vai ver quais os lubrificantes, tipos de lubrificante, isso a gente vai passar, mas esse tema é mais simples, a gente pode começar por ele, e a gente vai abordar essa questão. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, se a gente vai buscar trabalhar com bons regimes de lubrificação, ele define que uma tarefa de lubrificação ou uma rotina de lubrificação, ou se você quer lubrificar, essa lubrificação só será eficaz quando aquele ponto que você aplica a lubrificação receber ou o lubrificante correto, ou não, ou o lubrificante correto, e o volume adequado, e o momento exato. Ou seja, não existe uma lubrificação correta sem eu atender essas três variáveis. O tipo do lubrificante, a quantidade, o volume e o tempo exato para mim executar a lubrificação, né? Bom, se a gente está falando de o lubrificante correto, que é um dos aspectos para garantir uma boa lubrificação, é óbvio que a especificação do fabricante precisa estar correta e eu não posso fugir disso, porque ele foi quem desenvolveu o equipamento, quem fez os testes, quem fez os testes de performance. Então, a especificação que ele recomenda é baseada no desenvolvimento dele. Então, precisamos manter essa especificação origem, né? A qualidade desse lubrificante precisa ser controlada. A gente já viu isso lá em alguns aspectos, não só pelo desgaste, mas pela contaminação. O lubrificante, se não tiver sua qualidade controlada, também ele não vai estar agindo corretamente. Também não pode haver erro de aplicação, né? Tenho uma especificação determinada do lubrificante e aplico outra, então também não vai funcionar, né? O produto que está sendo usado, ele é adequado. Ou seja, não só pela especificação do fabricante, né? Mas pela aplicação aonde ele está indicando, ou seja, o fabricante está indicando esse produto é para ser aplicado em lubrificação de redutores. Eu não posso jamais aplicar isso no hidráulico. Não é isso, não vai funcionar. O produto e a especificação tem que estar adequado com o uso, né? E é uma coisa também bastante problemática na lubrificação, que é a questão do manuseio, da armazenagem e estocagem. Já vivenciei bastante problemas, perdas e necessidade de utilizar determinado lubrificante na hora se verificar que ele se deteriorou, ou se oxidou, ou se passou por algum processo de desgaste e que não vai poder ser utilizado. Então, a questão aí do manuseio correto, da armazenagem, da estocagem, são fundamentais para o lubrificante ser correto. Então, nós estamos aqui elencando aqui 1, 2, 3, 4, 5 aspectos importantes para que o lubrificante seja considerado correto. Da mesma forma, se eu quiser determinar o que seria o volume adequado, o que seria a quantidade adequada, a pessoa que vai aplicar, e aqui a gente está colocando a figura do lubrificador, nem todas as fábricas têm essa figura, mas a pessoa que for habilitada para fazer essa função
tem que ser capacitado e tem que saber o que está fazendo. Senão, não vai funcionar, né? Os sistemas de lubrificações que existem, e ele fala que um sistema muito importante, que é o sistema centralizado, se eles estiverem adequadamente projetados, mantidos e regulados, pressão, vazão corretamente, para que eles possam funcionar e atender todos os pontos que foi projetado. A gente já fala sobre isso, mas são equipamentos que trabalham em conjunto e armazenam o lubrificante num tanque e esses equipamentos transferem o lubrificante desse tanque para diretamente os locais de lubrificação sem manuseio, sem necessidade do operador ou do lubrificador. Os sistemas passam a ser automatizados, né? Também o lubrificador habilitado e capacitado, se ele não tiver os procedimentos de como fazer e o que quantidade colocar, né, implementados, ou se ele tiver e não obedecer, também não adianta, o volume não vai ser adequado nunca, né? Então nós estamos falando de coisas aqui que envolve não só especificações, mas envolve habilidades, capacidades e treinamentos de pessoas, né? E além disso, é uma área cara a questão da lubrificação, então há uma necessidade constante de ser feita uma inspeção regularmente, principalmente na questão dos reservatórios que armazenam os lubrificantes. Então, isso faz parte do que o volume seja adequado, se eu conseguir manter essas rotinas em funcionamento. Da mesma forma, a última etapa, né, ou seja, o lubrificante correto, a quantidade correta aí no momento exato, né, que precisa lubrificar, claro que isso eu tenho que determinar através de um bom programa, um bom planejamento e um bom programa para ser executado de lubrificação. Isso tem que ser pensado antes. Eu não vou sair com um equipamento para lubrificar e não sei a rota, não sei os pontos, não sei que periodicidade, então não vai funcionar, né? Os períodos têm que estar não só previstos, como estão corretos. As recomendações do fabricante que manda você lubrificar tantas gramas a cada 30 dias têm que ser obedecidas, têm que estar perfeitamente adequadas, né? E também como os sistemas, aqueles que são sistemas centralizados, automatizados, também precisam estar regulados de maneira que possam emitir ou despejar a quantidade de lubrificante corretas no tempo exato que tem que ser. Então, lubrificante correto, a quantidade correta e no tempo que tem que ser, no tempo exato, não é mágica. Eu preciso ter todo um planejamento para fazer com que isso aconteça, né? Bom, nós vamos então falar sobre métodos de aplicação de lubrificante. O que é isso, professor? Olha, se eu vou aplicar lubrificante, né, dentro desse meu sistema tribológico, na minha máquina que tem lá, né, um regime de lubrificação para me manter esse regime, eu vou me valer de lubrificantes e vou aplicar esse lubrificante numa certa quantidade e num certo tempo. Porém, alguns métodos eles podem divergir e exatamente divergem nessa questão do aproveitamento ou reaproveitamento do lubrificante. Então, existem métodos em que eu vou aplicar o lubrificante, mas ele vai perder
que é perder? Olha, na verdade, quando eu coloco ele, pelo tipo de sistema, pelo tipo de utilização, ele vai sendo consumido. À medida que eu vou aplicando, ele vai se consumindo e, na verdade, eu vou precisar repor. Porque no final eu tenho perda total desse lubrificante. Ou ele acaba se misturando no processo, ou ele é consumido por alguma parte do processo. Mas o fato é que, com um certo tempo, ele acaba. E aí eu perdi o lubrificante, mas ele serviu para participar do processo de fabricação. Agora, tem sistemas ou métodos de lubrificação que me permitem reaproveitar o lubrificante. Ou seja, aí eu já não tenho esse consumo do lubrificante. Eles são reaproveitados várias vezes, inclusive, alguns são até recuperados dentro da máquina para voltarem a trabalhar, até que chega um momento em que as características desses lubrificantes eles acabam se perdendo e aí ele vai ter que ser descartado. Mas, de modo geral, a gente separa os métodos de lubrificação pela perda ou reaproveitamento do próprio lubrificante, tá? Então a gente vai trabalhar vendo aqui, por exemplo, os métodos com a lubrificação com perda total. Ou seja, eu vou consumir lubrificante, vou usar, mas vou consumir. Então, um dos primeiros métodos de lubrificação é essa questão aí de eu aplicar o lubrificante de forma manual, através de um pincel ou mesmo de uma espátula, né? Normalmente isso é lubrificantes ou óleo ou graxa, e a gente já vai ver na próxima aula aqui que vem a ser esses tipos de lubrificante, mas esse material que eu vou interpor entre as duas superfícies são normalmente para casos em que a máquina precisa de materiais bastante espessos, né? Então, o tipo de lubrificante, né, que vai ser utilizado normalmente é um material bastante espesso que me garante ou que me permite que eu possa aplicar ele manualmente, utilizando pincéis ou espátulas, devido até à própria dificuldade de ter um sistema para bombear esses lubrificantes. Então, alguns bancais, rolamento, algumas correntes, cabo de aço, que são situações onde é bem difícil você planejar um sistema de lubrificação. Nesse caso, então, se usa esse método bastante simples, que é o pincel ou espátula, né? Então, esse aí, se eu aplico, tem perda, ok? E normalmente são lubrificantes mais viscosos, mais grossos, né? A outra já se refere a eu armazenar o lubrificante em determinados copos, e aqui aparece um exemplo, né, o chamado copo Stauffer. A figura em corte aparece aqui do lado, né, um exemplo, né? Hoje em dia isso já tem variado bastante. Existem sistemas bem mais automatizados, mas o princípio é o mesmo. Eu preencho aqui o recipiente com graxa, que é um lubrificante pastoso, e vou fazendo pressão e, como consequência, essa graxa vai se direcionando aqui para o orifício de saída e ele vai sendo aplicado diretamente na máquina, porque isso é preso por rosca, sistema de fixação por rosca, e aí esse volume todo aqui, depois de um certo tempo, vai sendo direcionado para a máquina
e com isso, depois de um certo tempo, eu preciso repor, óbvio, né? Essa, esse material vai se perder, né? Mas é um sistema bastante utilizado ainda, não exatamente ou literalmente nesse modelo, mas o princípio é exatamente esse. Ainda também na questão dos copos lubrificadores, esses já são hoje em dia mais utilizados. É a mesma coisa, né? São copos com material normalmente graxa colocado. Temos aqui a figurinha mostrando, e aí uma pressão, uma mola que faz uma pressão. Então, à medida que eu vou fazendo ajuste da tensão dessa mola, eu vou pressionando esse volume, e aí essa graxa vai alimentando ali a, as máquinas. Uma variação, uma variação desse modelo hoje em dia é que esses copinhos aqui, normalmente eles são coloridos, né, diversificando a periodicidade, né? Então, tem copinhos que são reabastecidos semanalmente, outros são abastecidos quinzenalmente, outros mensalmente. Então, é possível, pela cor, o lubrificador, para uma grande empresa, já identificar a periodicidade de substituição. Tem algumas máquinas mais importantes, máquinas mais automáticas, que, na verdade, há um sistema de identificação de cor aqui. À medida que esse volume vai baixando, há uma sinalização aqui nesse dispositivo, acende uma cor e sinaliza para o lubrificante para o lubrificador, que há necessidade de se repor o volume daquele copo, né? Ou trocar o copo, né? Que muitas das vezes você troca o próprio copo e aí vai o fabricante repor depois. Então, esse é uma variação hoje em dia aí da lubrificação utilizando copos com volumes armazenados de uma certa quantidade de graxa que serve para um período, né, de acordo com o projeto. Mas, de qualquer maneira, é perda, né? Essa graxa vai se perder. Ainda eu passando de graxa para óleo, ou seja, aí passando para componente lubrificante líquido, né? Existem esses lubrificadores também, que o princípio é o mesmo, só que o óleo já eu regulo aqui o parafuso de ajuste do fluxo, e o óleo, então, ele tem aqui esse Venturi, que é uma agulhazinha. Então, à medida que eu vou abrindo ou fechando essa agulha, vai pingando e eu consigo ver, porque aqui é um visor, é um vidro, e eu consigo ver se está ou não pingando o lubrificante, né? Então, esse lubrificante ele escoa por gravidade, né? Também tem um volume determinado, fixo, em função da periodicidade, mas aqui você consegue perceber se a lubrificação está ocorrendo ou não. E aí permite, inclusive, até correções do lubrificador nessa questão aí do ajuste do parafuso de fluxo, né? Como se fosse uma válvula controladora de fluxo, ele pode, então, controlar esses lubrificadores. A gente pode pensar, professor, mas se tiver 100 desses numa fábrica, o lubrificador vai ficar doido, né? Não é toda máquina que você vai ter copos desses automáticos, copos lubrificadores. Na verdade, isso precisa ser pensado e planejado aonde ele mais útil. Normalmente, lugares de difícil acesso, lugares de difícil reposição. Então, se calcula um tempo suficiente
para que o volume desça, né? Abasteça a máquina e dê condições para que o lubrificador possa repor na época exata. Então, isso não é para todas as máquinas. Ainda também nos copos lubrificadores com óleo, em vez de eu ter uma agulha, eu tenho aqui uma mecha, né? Tipo um fio, né? Parecido com fios de lã, que ele encharca de óleo aqui, né? E aí que faz com que o óleo desce por capilaridade, e aí esse óleo então começa a lubrificar a superfície a qual esse copo está fixado. Então, obviamente que esse pavio, vamos chamar assim, né? Essa mecha precisa, não pode estar sujo, né? Esse sistema para funcionar ele tem que estar isento de sujeira totalmente e também não pode ser alturas muito grandes, né? Então esse reservatório para o mancal não pode ser também uma altura muito elevada e também temperatura e viscosidade do óleo influenciam para que esse óleo possa correr normalmente, né? Tenha viscosidade suficiente para descer por gravidade, por capilaridade aqui através dessa mecha. Então, pessoal, isso aqui já é uma coisa muito específica, sim. Nós estamos falando dos diversos métodos e aqui nem todas as aplicações podem ser utilizadas, né? São situações específicas cada caso, né? Ainda também nos copos lubrificadores, né? Uma outra variação, eu tenho o óleo aqui, normalmente isso aqui é para máquinas que tenham bastante movimentos, né? O óleo então é remassado, ele fica jogado aqui dentro e aí esse óleo então ele acaba forçando a entrada através dessa esfera e esse tampão também tem o mesmo princípio, ou fios, ou mechas de lã, ou até mesmo arames bem fininhos, ou pedaços finos de metal, vão conduzir, né, o óleo para a sua aplicação. Uma variação, né? Continua sendo o mesmo princípio do outro, né? A, a aplicação muito usual que tem praticamente em todas as máquinas são as amotolias, né? Ou a motolia tipo comum. Por que comum, professor? Porque eu coloco um volume de óleo aqui, essa vareta é enroscada aqui no recipiente, e eu apertar a motolia, eu despejo o óleo na aplicação. Ou, se eu também utilizar aqui um recipiente e eu utilizar um dispositivo acionado mecanicamente de forma que ele puxa, né, aspira o fluido, o lubrificante e asperge sobre a máquina, ou seja, aqui há uma espécie de bombeamento e aqui simplesmente pela gravidade. De uma forma ou de outra, a motolia é um dispositivo que lubrifica por perda, mas normalmente isso para locais, né, de pouca rotação, partes mais fixas da máquina, guias, barramentos, normalmente são partes mais fixas em que eu posso encostar essa haste na superfície. Então, isso nós temos as chamadas almotolias específicas para isso, né? Bom, ainda com perda,
já existe um outro dispositivo também importante, né, em que eu também tenho um reservatório de óleo alimentado e reposto periodicamente, e ele fica nivelado, né? Ele fica nivelado com a altura necessária para lubrificar, por exemplo, esse eixo ou esse rolamento, né? E no caso nós estamos falando de óleo, né? A lubrificação em óleo. E, e esse nível ele fica se mantendo constante, óbvio. Esse reservatório vai abaixando, né? E haverá uma sinalização de que o nível está chegando a um nível insuficiente. Normalmente isso é transparente, permite que eu visualize a ponto de perceber que o nível está no nível muito baixo. Então aqui já eu consigo fazer uma utilização do lubrificante, mas mantendo um certo nível constante, né? Agora, voltando para a graxa, observa que o óleo, o título aqui é sempre em azul. Deixa eu só voltar aqui, né? Essa tarja sempre azul, se vocês olharem todas, são aquilo que é graxa, vocês vão ver que vai voltar para laranja, né? Então, agora nós temos um outro método de lubrificação que não é voltado para óleos, é voltado para aplicação de graxa, que são as pistolas, famosas pistolas graxeiras. Ou seja, são reservatórios, né, que também são bombeados, né? A figurinha de baixa, vocês conseguem perceber que mecanicamente eu aciono esse volume e essa molinha mantém a pressão do volume da graxa que está aqui, e essa graxa, então, ela é expulsa através dessa haste, e ela alimenta aí os pinos graxeiros. Normalmente essas bombas têm, essas bombinhas, né, essas pistolas têm uma certa capacidade. Então, normalmente o pessoal escreve aqui a caneta. Cada bombada é, sei lá, tantas gramas de graxa. De maneira que você sabe, eu preciso abastecer aquele dispositivo com 800 gramas de graxa. Então, se essa aqui, cada bombada é 200, você precisa dar 4 bombadas para poder abastecer. Então, essa inscrição normalmente é feita aqui, e algumas empresas, eu não vi isso em muitas empresas, aliás, para ser bem franco, já há algum tempo que não vou nas empresas, mas antigamente nós tínhamos aquelas árvores, né, que eles chamavam de árvore de Natal, onde você pendurava aí as pistolas e estava escrito a caneta elétrica, né, qual é a capacidade de cada uma. Então, o lubrificador, o mecânico ou o técnico que precisava lubrificar, ele ia lá na árvore, né, estavam todas penduradas, escolhia a pistola que melhor se adequava à necessidade dele e ia utilizar. Então, são bastante usuais essas pistolas, né? Bom, aí também temos as pistolas gacheiras, já aí com um volume menor, aqui de graxa, e o mecanismo todo manual. Isso aqui são para situações aqui de pouco volume de graxa, né? Também situações utilizando graxa, né? Aí já é para grande volume, esses carrinhos, ou mesmo essas instalações fixas, que já tem aí um grande volume de graxa, são normalmente utilizados para fazer até a transferência ou levar para locais onde eu tenho uma quantidade boa de graxa. Então, quanto mais a necessidade de ser móvel,
eu posso usar um ou outro dispositivo, mas a ideia é levar o lubrificante graxa ao local mais próximo de ser utilizado, né? Uma vez que um tambor, quando é comprado, nós temos aí, falando em 200 litros, se for um tambor brasileiro, 180 se for um americano, né? E da graxa também tem as suas equivalências, então, normalmente é, é enchido essas bombas de balde e em quantidades menores do que um tambor, que é difícil de ser deslocado, para poder abastecer os locais de aplicação, né? Bom, seguindo aqui, e sim aparecem os pinos graxeiros, que são esses mecanismos que são instalados na máquina. Aqui vocês veem aqui uma figura em corte, nada mais é do que um orifício, né, rasgado aqui no meio dessa peça, com uma esferinha e uma molinha fazendo uma pressão para que não haja retorno. Então, quando você vem com a pistola ou com dispositivo para injetar graxa, essa graxa sob pressão pressiona a mola e empurra a mola para baixo, e aí a graxa entra na máquina no local a ser aplicado. Então, esses pinos são chamados de pinos graxeiros, né? Tem diversos layouts, né? Com pino externo ou com furo interno, esse tipo de botão, são dispositivos que vão receber a graxa na máquina, como que a graxa vai entrar na máquina, né? Ainda, agora voltando aqui para a lubrificação a óleo tarja azul, normalmente da entrada do óleo na máquina, tem essas unidades, essas três peças que são indispensáveis para um sistema de lubrificação a óleo numa unidade. Então, sempre o óleo ele vai passar aqui pelo copo lubrificador, vai passar por um regulador de pressão e um filtro de linha de ar. Por que esse filtro de linha de ar? Porque o ar comprimido é um meio que vai fazer com que o óleo seja pressionado na máquina. Melhor dizendo, pressurizado na máquina, né? Você regula aqui qual é a pressão que você quer com que esse óleo atue, né? Só que esse óleo ele vem da rede compressor, e do compressor tem o circuito, tem o trajeto da tubulação, e até chegar no local tem aí provavelmente pontos de umidade, né? Pontos de baixa que pode causar umidade. Então a ideia é que esse filtro retire essa umidade, o ar, a mistura, ar e óleo, seja uma reguladora de pressão, regula a passagem para que a pressão se eleve, e aqui se joga um pouco de óleo para que esse óleo saia ou chegue na máquina lubrificado, né? Não chega um ar seco, chegue um ar já lubrificado para poder fazer a função de lubrificação. Então, essa sequência, né, eu preciso colocar esse conjunto que é chamado de lubrifil, né, lubrificador, regulador e filtro, né, são as duas letras iniciais, para poder preparar a mistura ar-óleo antes de entrar nas máquinas. Então,
essas funções precisam ser feitas para que o conjunto funcione, né? Nas bombas pneumáticas, né, é possível, vocês podem pegar diretamente do tambor, aquele tambor que eu falei, um tambor com volume comercial, 200 ou 180 litros, né? Então, para poder tirar direto do tambor, tem essas bombinhas pneumáticas que isso se aplica bastante quando eu precisar de grandes volumes, né? Não tem sentido eu ficar abastecendo baldes pequenos. Então eu posso tirar essa graxa diretamente aí do tanque, né? Através dessa bombinha, dessa bombinha pneumática, que ela aspira a graxa e abastece já a máquina diretamente, ou o sistema centralizado da máquina, enfim, a aplicação que for necessária para a quantidade de graxa, facilitando aí e não havendo necessidade de eu transferir uma quantidade de graxa para volumes menores, ou seja, seria uma perda de tempo, além de perda de material também, né? Então, essa bomba pneumática ela pode ser ligada numa rede de ar comprimido, e aí esse ar comprimido vai fazer funcionar essa bombinha e ela vai aspirar a graxa diretamente do tambor e abastecer a máquina ou a aplicação que você precisa, né? Bom, seguindo aqui, observe que agora eu tinha na tarja de cima uma lubrificação com perda. Todos esses dispositivos que nós falamos até agora, o lubrificante, seja ele graxa ou óleo, ele era consumido, né? Ou seja, ele não era reaproveitado. A partir de agora, nós vamos falar de métodos de lubrificação em que o lubrificante ele pode ser reaproveitado, né? Então, nós podemos falar, por exemplo, dessa lubrificação por anel ou corrente, né? E, na verdade, aqui ele tá, a figurinha, não sei se está bem interpretativa, né? Mas esse anel aqui, ó, ele é instalado no eixo ou na parte da máquina giratória, né? E aí o que acontece? Ele participa do movimento e esse anel aqui ele entra no banho, essas linhas aqui representam o lubrificante, o óleo. Então, esse movimento ele entra, né, no lubrificante e é arrastado, né? Com o movimento da máquina, ele é arrastado e esse arrasto leva para a peça que precisa ser lubrificada. Então, é um dispositivo muito simples, né? Mancagem de deslizamento, bastante utilizado. O problema é que não. Se óleos têm baixa viscosidade, ou seja, óleos muito finos, não vai haver esse arraste, né? Esse arraste, esse deslizamento do óleo no anel não vai acontecer. Então, é mais característico para óleos com uma boa viscosidade ou óleos mais grossos, né? Então, essa lubrificação é feita por arraste e o óleo fica ali, né? Ele lubrifica, cai de novo no tanque, é arrastado de novo com a movimentação da peça, e aí o óleo nunca se consome, a não ser por deterioração, né? Por alguma necessidade de deterioração, eu preciso trocar o óleo, ok? Bom, um outro dispositivo ainda também
lubrificação a óleo, né, e reaproveitamento, é o que a gente chama lubrificação. Aliás, essa figurinha é um exemplo da lubrificação por anel, né? Aqui tem uma bombinha com um eixo bem escalonado, e aqui vocês observam que eu tenho o anel colocado, né, nessa região, e onde o arraste do óleo desse cárter daqui, através desse arraste, ele se movimenta, e esse movimento vai lubrificando a superfície de deslizamento aí desse eixo, né? Os mancais e todas as peças que estão em contato com esse eixo. Ok? Bom, outro também bastante utilizado é o colar. É bastante utilizado. Como aplica, agora acho que eu forcei a barra. É uma aplicação igual a funcionalidade é a mesma, mas não é em todas as máquinas que você vai encontrar, né? Na verdade, aqui que você tem é um colar, né? E esse colar ele é muito utilizado em máquinas ou em dispositivos que tenham essa rotação bastante elevada, né? Então esse colar ele fica fixo no eixo, e aí pelo fato de ele estar entrando toda hora aqui no banho, ele arrasta o óleo e, como consequência, lubrifica aqui o mancal, o eixo, né? Normalmente são mancais de deslizamento, e é, é utilizado, o princípio seria o mesmo, por arraste de óleo, a lubrificação. Agora, tem situações em que eu tenho reaproveitamento do lubrificante. No caso aqui em azul, nós estamos falando de lubrificação a óleo, e a gente chama isso de uma lubrificação forçada. Porque seria uma lubrificação forçada? Porque esse sistema ele tem um tanque, né? Ele tem uma bomba, essa bomba puxa, né? Ela suga o óleo aqui desse tanque. Esse óleo, então, ele é direcionado para uma aplicação e força com que o lubrificante fique diretamente na região que eu quero lubrificar, né? Então, a gente chama isso de lubrificação forçada, porque eu estou garantindo que naquela aplicação vai ter lubrificante, ou seja, eu vou lubrificar, vou arrefecer, vou fazer todas aquelas propriedades de um lubrificante, garantir que isso aconteça através de um sistema. E esse óleo depois ele cai de novo, retorna para o tanque, ele depois dependendo, ele é tratado. Se ele vier com resíduos, ele pode ser limpo, ele tem aí um filtro, ou se ele vem aquecido, ele pode ser resfriado através de um sistema de arrefecimento. Ou seja, esse circuito todo ele é tratado, ele é desenvolvido para garantir que chegue lubrificação forçada nesse ponto. Normalmente, isso é muito comum em grandes redutores, em grandes laminadores, onde que não pode correr risco de um lubrificador esquecer, ou seja, as complicações seriam muito grandes e sérias se faltasse lubrificação. Então, o sistema ele passa a ter vamos dizer assim, uma forçação para garantir a lubrificação naquele ponto, né? E
se o lubrificante é reutilizado. Agora, tem situações, e ele fala aqui embaixo, né? Se o óleo, se o óleo retornar ao recipiente, ele é reaproveitado, né? Agora, tem instalações que usam o mesmo princípio, né? Só que o óleo não retorna para o tanque. E aí, nesse caso, é perda, né? Seria um sistema de lubrificação forçada, mas não com reaproveitamento de lubrificante, né? Então, tem situações bem específicas em que o óleo não retorna. A grande maioria do que eu conheço desses tipos de sistema de lubrificação é com retorno de óleo, né? Obviamente que a preocupação maior é garantir a aplicação, garantir aqui a lubrificação da aplicação, mas uma consequência desse projeto é não perder esse lubrificante para essa aplicação, que sem dúvida deve ser uma aplicação cara. Bom, ainda temos a lubrificação por banho de óleo, e aqui está representado um tipo, né? Isso eu, pode ser de vários tipos, mas nesse caso aqui, ele atrelado ao eixo, eu tenho aqui um dispositivo mecânico que quando ele gira, né, parte do dispositivo bate aqui nesse banho de óleo e salpica. Então aqui é a mesma coisa que você jogasse alguma coisa na água, né? Vai gerar salpique de óleo, e esse salpique é que vão lubrificar a máquina. Então, na verdade, ao fato de imergir aqui num volume de óleo, geram os salpiques, e esses salpiques, então, é que vão lubrificar as partes da máquina. Então, aqui tem uma preocupação com a altura, o nível do banho de óleo, né? Isso aqui precisa também ser garantido a questão dos níveis, né? E tem casos, quando é rolamento, tem uma altura já determinada, ou quando é engrenagem também, aqui ele fala mais ou menos a 1/3 da altura dos dentes. Então, tem o projeto dessa lubrificação precisa levar em consideração para que não só funcione o salpique, mas também que não tenha prejuízo no nível do cárter que vai ser utilizado, né? Bom, ainda reaproveitando, uma variação aí do salpique, aparece bem essa aplicação aí do eixo de comando de válvulas, que é uma aplicação bem típica, ou seja, esse dispositivo é muito empregado em máquinas operatrizes, né, ou mesmo também em compressores de pistão ou motor de combustão interna, pelo fato de ter aí o eixo virabrequim, ou o eixo de comando de válvula, que seja, né? Pelo fato de haver essas excentricidades, eles partes são anexadas aos dispositivos, e aí essas partes, então, que ele chama de pescador, né? colocado aqui, opa, colocado aqui embaixo, o pescador, né? Esse pescador, então, ele entra em contato, ele emerge no nível do óleo, e aí ele leva por salpique esse lubrificante e acaba lubrificando toda a parte envolvida ou ao alcance desse dispositivo. Então, é um dispositivo utilizado. O problema que acontece bastante é se eu bobear aqui nesse nível
e não calcular a altura certinha, elevar um pouco esse nível, esse pescador ele já não vai pegar na superfície, ele já vai estar entrando aqui na metade do volume, e aí, por consequência, esse arrasto diversas vezes pode aquecer o óleo, e aí eu posso ter problema aí de perda de potência, exatamente porque eu tenho um grande atrito molecular causado pela passagem do pescador várias vezes dentro do volume de óleo. Então, o nível de óleo precisa ser o exato. Mais uma vez, assim como falamos na aplicação anterior, né, nessa aplicação, por salpico, por banho de óleo, o nível tem que ser o nível correto. E aqui vale aquela observação que eu fiz na aula passada, de muitas áreas, vai vencer o nosso orçamento esse mês, falta uma semana, não dá para requisitar nada. Então, deixa baixar o nível e daqui a 2 semanas a gente abastece, porque aí virou mês eu consigo não exceder meu orçamento. Bom, esse tempo que você trabalhou, essa 1 ou 2 semanas é o suficiente para gerar calor numa situação como essa, e aí você pode ter outros problemas na máquina, né, outras consequências por essa questão aí de nível de óleo baixo. Isso é um problema. Voltando para a graxa, nós podemos comentar essa questão aqui dessa metodologia de aplicação, que é a lubrificação centralizada. Qual é a ideia da lubrificação centralizada? Ora, a ideia da lubrificação centralizada é que ela permite uma lubrificação perfeita, né? Eu diria quase perfeita. Por quê? Ele fornece a quantidade certa, não vai errar, né? Não tem esse risco de um lubrificador, um ser humano errar, né? Não tem nenhuma possibilidade de contaminação porque o circuito é fechado. Nada vai entrar dentro das tubulações da lubrificação centralizada, né? Não preciso parar a máquina para lubrificar. Ela vai lubrificar no momento em que for atuado, né? Em que eu atuar. A mão de obra, obviamente, está economizada. O consumo do lubrificante vai ser aquele necessário, né? Não vai ser nem mais nem menos, quantidade exata. Segurança pessoal. Elimina aquela dependência do homem. Ou seja, eu estou falando aqui de várias vantagens de eu utilizar a lubrificação centralizada, ou a óleo ou a graxa, tanto faz, né? Aqui essa tarja deveria ser amarela e azul claro ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu simplesmente vou acionar a lubrificação se for manual ou se for acionamento automático, mas quando ela for acionada, ela vai direcionar o lubrificante naquela posição, não tem problema de contaminação, não vou ter gasto de mão de obra, não vou ter exagero de consumo de lubrificante, não tenho risco envolvido, e com isso a minha máquina vai trabalhar sempre lubrificada e eu tenho aí uma otimização aí de trabalho. Então, existem aí vários sistemas. Esse sistema, por exemplo, manual. Aqui aparece aqui a bombinha, a alavanca, né? Aparece aqui a alavanca, né? Quem já trabalhou ali na fresadora, ali no IPSC, sabe que eu tenho ali uma bombinha manual, né? Embaixo, à esquerda da máquina, e ali o operador, periodicamente, não quem está fazendo as peças, mas os técnicos laboratoristas, periodicamente vêm dar lá 3, 4, 5 bombadas, não sei qual é a quantidade exata, tem que olhar o manual, mas
ele manualmente aciona o volume de óleo, no caso lá é óleo que está armazenado, e manualmente ele direciona o óleo para aqueles diversos pontos na máquina para lubrificar. E o que não falta é ponto para lubrificar na fresadora, né? Eu não lembro de cabeça, mas pelo menos cada bombinha daquelas são 8 saídas. Observa aqui eu tenho os distribuidores, cada um ponto desse é uma saída de óleo que é direcionada para uma aplicação, parte de superior, parte de cima, e todas essas saídas são fixadas em tubos, normalmente tubos de cobre, e esses tubos então são direcionados para saídas que eu quero lubrificar. Ou se eu tiver sistemas automatizados, né? Por exemplo, eu já pego um tambor direto de graxa ou de óleo, coloco uma bomba pneumática, alimenta aqui ar comprimido. Isso aqui funciona automaticamente, né? Eu tenho um sistema, ou aqui no caso eu tenho um sistema que puxa a pressão, não é ar comprimido, né? Mas eu poderia ter uma bombinha aqui pneumática também. Ele puxa essa pressão, tem aqui uma preocupação, no caso é óleo, para regular, para lubrificar e para filtrar o óleo, né? E aí isso aqui é direcionado para os diversos distribuidores e os distribuidores colocam a quantidade exata no tempo certo, porque eu tenho dispositivos que comandam isso, o tipo de lubrificante certo, na quantidade certa, no tempo certo. Ou seja, aqui eu faço um acionamento manual, dependo de uma pessoa, né? Mas também pode ser um sistema simples que não justifica o investimento desse tipo. Mas esse sistema aqui não. Ele já é um sistema caro, mas que deixa o operador, deixa a empresa totalmente tranquila quanto a esse aspecto de lubrificação, né? Então, nós estamos falando aí de tipos de lubrificação centralizada, né? A possibilidade de alcançar vários pontos, né? Tem prensas mecânicas em que o sistema de lubrificação centralizada atinge 70 pontos da máquina, né? Claro que tem todo um, um planejamento dessa logística, essa distribuição vai sendo multiplicada, né? Tem que ser planejado e testado, né, para que a pressão chegue exatamente no ponto certo, na hora certa e na quantidade certa. Então, esses sistemas eles facilitam e podem nos dar grande alcance de lubrificante a vários pontos, né? Um outro sistema também, esse sistema automatizado, é o sistema de lubrificação por névoa. Ou seja, aqui o que ele faz? Basicamente, ele pega o óleo, né? Estamos falando aqui de lubrificação por óleo, e faz esse óleo passar, né? Tem esse vórtex aqui que ele gira numa velocidade muito alta e mistura com o ar. Então, óleo misturado com ar em grande velocidade, isso acaba gerando bolhas, essa mistura acaba sendo atingindo níveis de volume muito pequenos, então ela acaba subindo. E aí essa névoa que fica, essa névoa que é gerada, ela é como se fosse um vapor, né? O vapor seria para água aquecida, mas no caso aqui eu giro tanto o óleo com o ar que eu transformo isso numa espécie de nuvem lubrificante, e essa nuvem, essa névoa,
ela é também direcionada, né? Opa, ela é direcionada por lubrificação, por tubulação aos diversos pontos de aplicação, né? Então eu vou ter as diversas linhas, tanto para ida quanto para aplicação, ou seja, eu tenho reaproveitamento desse sistema, mas eu tenho a necessidade de colocar o lubrificante de uma forma muito fina. A quantidade de lubrificante que precisa ser adequada, ela não pode ser num volume muito grande. Então, é, ela é gerada sob essa forma de névoa, e aí essa névoa é que vai lubrificar o equipamento. Então, certamente é um equipamento bastante delicado que precisaria de que está constantemente lubrificado. Então, eu diria que esse regime de lubrificação gerado ele não é nenhum hidrodinâmico, nem é um misto e nem é no limite. É algo fora desse tradicional, né? Essa nuvem de óleo, essa névoa de óleo, ela gera um outro regime de lubrificação muito específico para situações de máquinas, normalmente máquinas extremamente precisas e de alta velocidade, né? Precisam desse tipo de névoa atuando. Então, é bem específico esse também, esse método de lubrificação de óleo. E o sistema de lubrificação centralizada, que esse é a metodologia talvez mais comum, e esse sim, aí a figurinha aqui ilustra aqui eu tirando diretamente de um tanque, de um tambor de graxa, e aí, sem dúvida, posso utilizar aqui o sistema de ar comprimido, e aí esse ar comprimido ele absorve a graxa e empurra para diversos distribuidores como esses que estão sendo colocados aqui, né? Esses distribuidores, por sinal tem duas, três, duas, quatro, seis, 8, 10, 12 saídas, depende da combinação, e eu posso combinar sair em outro, então se eu tenho um com quatro, e depois cada quatro saída dessa tem 8, na verdade eu estou falando de 32, acabei de multiplicar de 4 para 32, né? Então eu posso ir ampliando a minha rede de aplicação de graxa simplesmente por esses distribuidores, que nada mais é que são umas válvulas direcionais, né? Eles estão direcionando a graxa que está sendo captada e levada para alguma aplicação necessária da máquina. Então, nesse caso, eu tenho perda, né? Nesse caso, o óleo ou a graxa, né? No caso aqui, estamos falando de graxa, mas pode se aplicar também a óleo também. Ele vai para a aplicação e tem perda, ele não é reaproveitado, ou seja, o circuito não se fecha, não se completa, e eu tenho que repor essa perda desse lubrificante, dessa graxa ou desse óleo que está sendo utilizado. Então eu tenho realmente aí perda total do lubrificante.